Olá, estamos começando mais um informativo da ADAB, hoje trazendo convidados especiais. Nós vamos falar sobre uma nova parceria da ADAB com o Hub 4, essa empresa que tem sido tão importante agora para trazer novos conteúdos para os nossos associados e também para a gente discutir um pouquinho sobre a questão, de gestão financeira, gestão estratégica, para pequenas e grandes empresas. Eu recebo hoje aqui em nossos estúdios o Fábio Macedo, que já tem mais de 15 anos de atuação como consultor estratégico em gestão e finanças, e João Mantuan, também aqui presente com a gente, mais de 30 anos aí de atuação como consultor estratégico em gestão de finanças. Prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado, Érica. Prazer estar com você, prazer estar com todos os nossos ouvintes, o pessoal da ADAB. É uma honra, tá? Bom, para a gente começar então o nosso podcast, eu quero que vocês contem um pouquinho como que surgiu a parceria entre vocês dois primeiro, o João aí com 30 anos de experiência, o Fábio com 15 anos de experiência. Conta um pouquinho aí da carreira de vocês. Bom, na verdade tá faltando um terceiro integrante aqui também, que é o Rinaldo, Mas assim, eu, Fábio e Rinaldo, a gente já tem uma amizade aí de longa data, a gente se conheceu pelo meio do caminho, dentro dos trabalhos que a gente faz, que além desse trabalho de consultoria, nós somos professores, E a gente se conheceu já há muito tempo e a gente já trabalhava juntos em projetos da área onde nós atuamos, e a Hub, na verdade, ela é uma jovem senhora, porque enquanto Hub a gente tem aí acho que um ano, Fábio? Mas a nossa experiência, o nosso trabalho enquanto equipe, ele já vem aí seguramente aí com mais de 20 anos aí, que a gente tem atuado em conjunto. A gente atuava muito em projetos separados, mas sempre buscando parcerias. Então, sempre conversando, surgiu uma coisa aqui, uma coisa ali, e o João me ajuda nisso aqui, Rinaldo me ajuda nisso aqui, até que um dia a gente falou, peraí, vamos juntar e vamos fazer algo mais em conjunto para poder atender melhor, de certa forma. Basicamente, vocês uniram as expertises de vocês, para criar um hub. Exatamente. O que seria esse hub? Conta pra gente. Qual que é a proposta, central da empresa de vocês? Bom, hoje o hub, que você vai ver o Hub 4 empresarial, basicamente o 4 é formado por 4 pilares, de atuação que a gente propõe, e coloca isso ao mercado. Então, o primeiro pilar, vamos falar assim, desse é a questão estratégica. Esse é um dos pilares. O outro é a governança corporativa, Aí a gente entra com a questão do financeiro e a excelência empresarial, que forma aí os 4 hubs de atuação. E se a gente for analisar também, João, os principais pilares que toda empresa precisa para se desenvolver hoje no mercado. Isso, você tem razão. E independente de qual porte da empresa, do qual segmento que ela atua, é isso que as empresas precisam, Ela precisa ter uma estrutura organizacional, uma estrutura estratégica, e ela precisa ter uma estrutura de operação, que é quando a gente entra aí com o pilar de finanças, e controladoria, que é um único pilar, e a governança corporativa, que ela é aí bem mais abrangente, que ela estrutura todo esse pacote de ações aí ou de estratégias que a empresa precisa ter. É isso aí. Então, no primeiro momento, vocês fazem um diagnóstico, do que a empresa necessita, e a partir disso, então, desenvolvem a consultoria. Isso, nós temos a possibilidade do diagnóstico, que isso aí é um norte, seja para o nosso cliente ou seja para a gente, Fábio? Ou a gente entra já em projetos específicos onde a gente sabe, olha, esse projeto é essa estratégia que a gente adota. Ou trabalhos que são aquilo que nós chamamos que são os spots, um valuation, um laudo de viabilidade econômica, mas a gente tem aí várias maneiras que a gente atua, Exatamente. É que depende muito da posição do cliente. Muitas vezes um cliente nos procura por uma questão financeira e junto é necessária uma abordagem estratégica para entender um pouquinho o modelo de negócio e dar um norte para ele onde ele quer chegar. E aí sim fazer um trabalho financeiro junto com o time, com a equipe dele, para poder facilitar tanto o entendimento da equipe
como o sucesso do trabalho no final. Pessoal, agora falando sobre a ADAB, né? Qual que foi o ponto principal em que teve início essa parceria de vocês entre o Hub e a ADAB, né? Como que surgiu isso? Bom, na verdade, a ADAB, ela surgiu de uma oportunidade que eu tive de conhecer o Walter, né? Nós estávamos num evento e eu fui apresentado ao Walter através de um outro amigo, né? E a partir dali a gente começou a ter uma sinergia, né? E aquela coisa mais ou menos assim, bacana, a gente se conheceu, pô, o papo rolou legal, já começamos a falar sobre trabalho, sobre negócios, aí, olha, ele me apresentou o que era a ADAB, como funcionava, e desde então a gente foi buscando uma oportunidade para a gente poder pensar numa parceria que fosse estratégica para os dois lados, né? Então isso já deve estar fazendo mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que a gente teve esse primeiro contato, né? E de lá para cá a gente vem construindo isso gradativamente. E como que vai funcionar na prática essa parceria e como que isso pode beneficiar, né, de uma forma os nossos associados? Bom, a nossa ideia nesse primeiro momento, né, é nós começarmos a oferecer os nossos serviços, né, os nossos trabalhos para os associados da ADAB, né, através de um projeto que nós estamos desenhando ainda, né, e aí nós temos a possibilidade de fazermos os workshops, fazermos as palestras, né, e depois com os diagnósticos a gente oferecer não só para os associados da ADAB, né, mas também para as empresas que os associados da ADAB possam ter e que eles possam identificar essa possibilidade também. Mas isso tudo a gente vai fazer dentro de um cronograma, né? Então a gente está dando o pontapé inicial, né, Fábio? Exato. Com esse nosso bate-papo aqui para a gente poder se apresentar para todo mundo também, né? E depois a gente vem aí com mais informações de como nós vamos estar fazendo isso aí. Bacana. Então os associados podem esperar aí para o futuro palestras, workshops, conteúdos voltados, né, para pequenas e grandes empresas. E isso também é um diferencial de vocês. Eu queria que você me contasse, João, né, Fábio. Hoje a gente conta com várias empresas de consultoria no Brasil. Qual que é a opinião de vocês sobre o que diferencia a Hub 4 no mercado? Hoje, eu acho que um dos pontos principais, vamos dizer assim, que a gente costuma falar que o trabalho nosso é voltado para uma assessoria, onde a gente está junto com o empresário mesmo. Então, a ideia não é só fornecer informações e deixar que a empresa corra com essas informações sem um acompanhamento, sem estar ali do lado. Nossa ideia é estar junto, pegar na mão mesmo e mostrar como fazer o trabalho, para que ele possa, ao final, dar sequência disso, né, de forma produtiva e assertiva, né, e para poder garantir aí a continuidade do negócio dele, né, com lucratividade, com assertividade, com valor da empresa melhor do que começou com a gente, assim por diante. É aquilo que nós comentamos, né? A gente, nós não somos uma empresa de consultoria só, né? O nosso serviço não é só de consultoria, mas é de uma assessoria consultiva, né? Porque se a gente pega, enquanto uma empresa de consultoria, simplesmente, como o Fábio bem colocou, né, Fábio? A gente só passa para o nosso cliente aquilo que tem que ser feito e não acompanha, existe um risco muito grande, né? Do cliente não fazer, pelo fato dele estar totalmente envolvido na operação do negócio, né? E talvez, e muitas vezes, ele não saber como ele aplica aquilo no dia a dia. Então, a gente sempre faz o trabalho da consultoria, mas sempre atrelado com assessoria. É pegar pelas mãos mesmo, para a gente poder fazer isso junto. E a gente consegue garantir resultado, né? Isso que é o mais importante. É isso aí. Legal. Essa questão dos workshops, né, das palestras que vocês vão fazer em parceria com a ADAB, vocês desenvolvem também esse trabalho para outras empresas, quem quiser? Sim, desenvolvemos. Inclusive, nós estamos praticamente com uma parceria fechada com um grande escritório tributarista também aqui da região, onde a gente vai começar a levar agora, provavelmente a partir de agosto ou setembro, né, workshop específico para a reforma tributária. Né, que é um assunto que está realmente pegando aí todo mundo, não pegando de surpresa, mas assim, as pessoas não estão sabendo como lidar muito bem com isso ainda. Mas esse é um dos assuntos, né, Fábio, que a gente tem. E a ideia dessa imersão, desse workshop,
é unir os dois lados. Porque uma coisa é, como o João colocou, né? Tem a questão tributária que vai mudar agora para os próximos anos. Mas como economicamente, financeiramente, essa empresa vai atuar nesse período? Como que ela vai fazer para juntar essas duas pontas? E aí, por isso, essa união da questão tributária com a questão econômica, financeira e gestão, para poder passar esse período aí e deixar todo mundo mais tranquilo. Vai aqui um spoiler, né? A gente está definindo isso tudo ainda, mas assim, qual que é a nossa ideia? Que a gente faça esse trabalho específico em 2 dias, onde no primeiro dia nós trabalharemos aí todas as questões conceituais e no segundo dia vai ser assim, um segundo dia de prática mesmo, né? Como a gente costuma brincar, vamos colocar a mão na massa e vamos ver qual vai ser o impacto disso tudo na gestão dos negócios, porque é um assunto que realmente ninguém tem ainda uma certeza de como vai o empresário, de como vai ser feito isso na prática. Então, a gente quer levar esse esclarecimento e como isso pode auxiliá-lo na tomada de decisões. João, né, Fábio, vocês têm uma visão mais estratégica do mercado. Eu até queria saber, né, a opinião de vocês. A gente percebe que o mercado do despacho aduaneiro, ele tem crescido, né, o comércio exterior, e também tem entrado novas tecnologias para todo mundo aí no mercado. Como que vocês veem a expansão disso e também a importância do empresário hoje que é despachante aduaneiro, que tem a sua pequena empresa, dele ter essa visão mais estratégica e também, quem sabe, né, uma consultoria para melhorar esse crescimento desse mercado que tem se expandido? Eu acho que você colocou muito bem essa questão dos mercados, porque hoje nós não temos mais fronteira, né? Hoje, com o celular na mão, você consegue fazer operações, transações. Eu estou aqui na cidade, eu consigo fazer uma operação fora do meu país, rompendo fronteiras assim, de maneira muito fácil. Então, dentro de tudo isso, primeiro, acho que o ponto principal é conhecer muito bem as opções, conhecer muito bem a questão estratégica de tudo que está acontecendo, né, nesse movimento. Você colocou muito bem, a questão da tecnologia, ela vem cada vez mais forte e agilizando esse mercado. Então, quanto mais eu tiver focado, mergulhado, inserido nesse contexto da tecnologia, aliado com gestão, aliado com questões financeiras e econômicas que o meu país está vivendo, ou que o país de negociação está acontecendo, eu consigo sair na frente, né, de outros players aí do mercado. E você, João, como você vê essa expansão? Bom, eu vejo com bons olhos, óbvio, e vejo como sendo um grande desafio para todos os despachantes, né? Porque o que nós acompanhamos no mercado global a partir da década de 90, né, é aquilo que a gente conhece hoje como sendo globalização. Como o Fábio bem coloca, nós não temos mais fronteiras. Antes a gente pensava assim, o meu player, o meu cliente, seja quem for, ele está a poucos metros de distância do meu negócio. Hoje não existe mais esse tipo de barreira. E a forma também como você faz a comercialização também mudou muito, seja de produtos e serviços. E para o despachante aduaneiro, principalmente, né, a gente sabe que o que impacta fortemente são as legislações. Então, toda essa tecnologia que nós estamos vendo hoje, com inteligência artificial e tantas outras tecnologias que estão aí, elas são fundamentais, né, não só para o despachante aduaneiro, mas para todos, né, os empresários, para todos nós, vamos dizer assim. Mas, falando especificamente do despachante, né, é saber como que ele vai ter acesso às informações de uma maneira mais rápida, que ele possa se tornar cada vez mais produtivo. E um detalhe também, né, é um mercado onde hoje nós temos vários despachantes, diferente do que a gente via aí, sei lá, há 20 ou 30 anos, né, quando era algo um pouco mais restrito. Então, hoje com mais despachantes no mercado, então você precisa ser muito mais eficiente naquilo que você faz. E para nós que somos da área da economia e de finanças, para nós, assim, você precisa dar resultado, seu negócio precisa ser viável. Então, eu vejo com bons olhos, apesar de ser grande desafio que a gente está vendo no mercado, mas eu vejo com bons olhos isso que está acontecendo, essa expansão do comércio global, que é óbvio que é o que faz com que o despachante aduaneiro se movimente. É o grande objetivo dele, né? O que faz ele se movimentar.
Qual que é a dica, né, vamos dizer assim, o conselho que vocês podem dar para o despachante aduaneiro que está começando? Porque muitos despachantes acabam trabalhando sozinho, né, no seu dia a dia, e alguns optam também por ter a sua própria empresa, com colaboradores e tudo mais, né, em expansão. Qual que é a dica que vocês podem dar para quem está começando aí nesse mercado e que precisa dessas dicas estratégicas, né, sobre governança, sobre economia estratégica? Conhecer muito bem o modelo de negócio, conhecer muito bem o posicionamento dele e qual a estratégia dele, qual é o fim, né? Para quem eu vou estar ofertando meu trabalho, com quem eu estou trabalhando, quem são meus parceiros, e entender muito bem esse modelo. Eu acho que esse é o diferencial, como o João comentou agora há pouco. Hoje tem muitas opções, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Quando eu falo de opções, é opções até de entrega. Então, o meio pode chegar pelo mar, pode chegar pelo ar, pode chegar de qualquer jeito, ele vai chegar na porta da sua casa ou na porta da sua empresa. Então, como eu conseguir me destacar, me diferenciar em termos de conhecimento, em termos de preparação, em termos de gestão, vai ser o passo que eu vou dar frente ao meu concorrente, frente a quem está ao meu lado ali no mercado. Planejamento estratégico, eu acredito que seja a palavra-chave, né, para todos, né, mas principalmente para quem está começando o negócio hoje. Então, se um despachante hoje ele está começando o seu negócio, ele precisa enxergar o seguinte: estou começando hoje, dia 5 de julho de 2025, aonde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui a 3 anos? Como que eu faço para caminhar até chegar nesses meus objetivos, né? E aí é bem legal que quando a gente fala assim, para onde eu vou, quanto que eu preciso, o que que eu faço, a gente já começa a falar de viabilidade, né? O quão viável é o meu negócio, né? Então, o quanto que eu precisaria efetivamente estar faturando para que eu conseguisse pagar tudo aquilo que são os meus compromissos, para que ao final eu possa ter um resultado e falar, pô, bacana, é viável o meu negócio, compensa eu tocar o meu negócio. E aí vem naquilo que o Fábio colocou muito bem, a questão da organização, a questão de estratégias de administração, né, seja a estratégia comercial, a estratégia financeira. E muitas vezes quando a gente fala isso, né, Érica, o pessoal fala assim, pô, mas isso aí é só para empresa grande. Não é, gente, né? Não importa que você seja lá um pequeno despachante aduaneiro, como eu conheço alguns que são pequenos, ou seja, um grande despachante aduaneiro, como eu também conheço alguns despachantes que são grandes, a gente vai precisar, sim, de tudo isso que nós estamos falando, de toda essa parte da estratégia, de toda essa parte da gestão, porque nós sabemos que nós temos recursos que estão à nossa disposição, mas esses recursos eles precisam ser utilizados sempre da melhor maneira possível. Né? E tem um ponto também, né, que é a questão o João comentou da estratégica, é aquilo. O que e como. O que eu vou fazer e como eu vou fazer. Isso tem que estar muito bem sedimentado dentro de qualquer estratégia, de qualquer plano de negócio. Né? Como o João comentou. Existem pequenos, existem médios, existem grandes. Os problemas, muitas vezes, a gente vê isso, né, João, no dia a dia, são os mesmos, porém em dimensões diferentes. Então, muda a intensidade, né? Muda só a intensidade. Mas os problemas, muitas vezes, são os mesmos que acontecem nessa questão, principalmente da organização, na questão do planejamento, né, no dia a dia ali das empresas, né? Quer ver, irmão? Eu vou até pegar um gancho nisso que o Fábio está comentando, que é mais ou menos assim, né? A gente fala muito sobre fluxo de caixa. A gente fala assim, olha, é tão importante. De fato, o fluxo de caixa né, se não, vamos dizer assim, algo de mais importante em qualquer organização, mas é um dos itens de maior importância. A gente sempre comenta assim, mas fluxo de caixa todo mundo tem. Né? Fluxo de caixa são só pequenas empresas que às vezes não têm. E aí a gente acaba se enganando. Que muitas vezes a gente vai para grandes empresas de porte médio até... Às vezes até as familiares, as familiares, principalmente, que não têm o fluxo de caixa estruturado. Né? E aí as pessoas não entendem o quão importante, né, Fábio, que é o fluxo de caixa para você tomar a decisão. Né? E aí fala, algo tão simples, né? Que eu registro lá o meu saldo anterior... O que entrou menos o que saiu vai dar o meu saldo atual. Mas todas as empresas têm isso? Nem todas têm, mas aquelas que têm tão estruturado, estão usando de maneira correta, e você encontra isso naquela pequena empresa familiar, pequenininha, talvez de 1 ou 2 pessoas só, como empresas de
200, 300 funcionários que tem sim um fluxo de caixa, mas não utiliza ele de maneira correta. E outra, né? Sem um fluxo de caixa estruturado, como que eu olho para o meu amanhã? Como que eu sei... eu preciso fazer um investimento. Mas é necessário fazer esse investimento. Tá, mas você consegue suportar para fazer esse investimento? Mas se eu não fizer... Tá, mas como que você está preparado? Você consegue enxergar na próxima semana? Você consegue enxergar o próximo mês? Você consegue enxergar o próximo ano? Como é que você vai estar nessa situação? Sabe aquela história que a gente estava comentando aqui? Olha, precisa planejar onde eu vou chegar daqui a um ano. É o teu fluxo de caixa que vai direcionar. Olha, eu vou precisar contratar mais alguém. Será que eu consigo? Tenho grana? Não tenho? Olha, eu preciso mudar meu carro, minha frota, enfim, comprar o equipamento. Tudo a gente vai estar sendo balizado pelo fluxo de caixa. É a grande bússola que a gente tem, né? Com certeza. É isso aí. Pessoal, falando um pouquinho sobre tendência de mercado, né? A gente vê que muitas empresas, tanto empresas menores quanto empresas maiores, elas têm entrado nessa questão do ESG, que eu acho que também tem a ver com governança, né? Se a gente for pensar essa questão da sustentabilidade, a parte social, mas a governança ainda é, né, a base de tudo, não tem como a gente implantar um ESG sem governança. Vocês fazem também essa questão da consultoria ligada nessa parte de governança? Sim, um dos pilares que nós temos dentro da Hub 4 é o pilar da governança corporativa, né? Então, quando a gente fala do ESG, né? Então o E é o Environment, né? O S de Social e o G de Governance, que é a governança no caso. Então, nós trabalhamos com a governança, trabalhamos ela de forma completa, né? Do início ao fim dela, desde você... fazer a elaboração, a composição dos conselhos, conselho de administração, conselho fiscal, conselho consultivo, a secretaria de governança, quem é quem dentro dos conselhos e também você desce um pouco mais ali, a gente trabalha toda a parte estatutária, mais um pouquinho, né, as funções dentro da estrutura, quem faz o quê. Né? E o legal é que a governança também é outro ponto que você consegue aplicar em qualquer tipo de empresa, de qualquer porte. Então, a gente também tem essa atuação muito forte. Inclusive, o Rinaldo, que é quem não está com a gente aqui hoje, né? Ele é o nosso especialista em governança, que ele traz uma experiência também aí de mais de 15 anos fazendo isso também. É importante vocês falarem isso, porque às vezes o empresário está assistindo e fala assim, eu acho que a minha empresa não é de um porte tão grande, né, para investir nisso. Então, é interessante a gente falar que isso pode ser aplicado, né, tanto para empresas menores quanto para grandes multinacionais, né? Esse é um ponto principal. A gente ouve muito isso. Minha empresa não suporta. Mas não é a questão de suportar, é a questão de montar uma estrutura. Sim. Muitas vezes você, tendo conhecimento da sua estrutura, ter um organograma muito bem montado, né, numa questão da própria governança, né, quem faz o quê, quem libera isso, quem governa isso. Aí o que acontece, a gente brinca, né? Às vezes você pode ter uma pessoa em dois lados da mesa, onde, em que momento que eu estou com o meu boné da produção, ou em que momento eu estou com o meu boné de conselho, em que momento eu estou com o meu boné de gestão. Então, você deixando isso muito bem organizado, muito bem gerido dentro da empresa, a administração muda o patamar da empresa. Ela flui. Né? E muda a forma com que você começa a enxergar o seu negócio. Esse é um ponto bastante interessante. Muitas pessoas, como você muito bem disse, não cabe na minha empresa. Cabe porque você vai otimizar e organizar, né, toda a departamentalização da sua empresa, as posições de cada um dentro da empresa. Gente, dá para vocês trazerem um case de sucesso que vocês trabalharam e falaram assim, não, realmente esse desafio a gente entrou e não esperava esse resultado tão bom que realmente surpreendeu vocês de uma forma positiva? Um empresário, e ele tinha lá alguns... como eu posso dizer, ele tinha algumas empresas e ele tinha os filhos. Então, na cabeça dele, os filhos não entrariam no negócio. Então, ele viu que ele estava envelhecendo, o negócio dele estava crescendo, mas ali ainda muito na visão dele, de quando ele começou, e ele percebeu que os filhos, eram três, né? Dois filhos, um casal. Isso. Eles não iam tocar o negócio. E qual foi a decisão dele? Eu quero pegar o meu negócio, deixar ele bonito para o mercado. Já era um negócio estruturado, ele queria fazer o negócio crescer um pouco mais e vender. Deixar tudo aquilo que ele construiu, né, tudo que ele fez
para trás porque os filhos não iam. E quando começou esse processo de mudança, tanto na questão de organização, tanto numa questão estratégica, financeira, ele começou a olhar o negócio dele de uma outra forma. E nisso os filhos chegaram. Os filhos chegaram e de fato entraram no negócio, entenderam o negócio, que não era mais um negócio que era só do pai, que eles faziam parte e eles tinham uma participação especial nesse negócio. E aí, João? E mais ou menos assim, né? Foi 2012 ou 2013, eu não me lembro muito bem. E eram 10 filiais que eles possuíam. E o prazo que ele nos deu para que a gente fizesse esse trabalho de preparar as empresas dele foi um prazo de 2 anos, né? Então, nós fizemos isso em 2 anos, a gente fez uma força-tarefa bem interessante dentro da empresa lá, e é isso que o Fábio está relatando. Hoje ele está como presidente do conselho, os filhos que estão liderando a operação, e eles estão com 68 filiais, né? Não só no estado de São Paulo, tem aqui, acho que sul de Minas, eles estão no Mato Grosso também. Exatamente. Então, esse é um case bem legal, que a gente sempre procura trazer. Tem outros também, é um case específico do varejo. Legal. Case do varejo, mas a gente tem case da área de serviço, a área de indústria também. Tem uma indústria que nós atuamos em 2 fontes, né? Duas frentes. Uma questão de consultoria mesmo, vamos estruturar a empresa e ao final, né, junto a isso, a gente ia preparando a empresa para venda também. Até um certo ponto que o dono chegou e falou, eu não vou vender mais. E a partir do meio da consultoria, ele começou a adquirir outras empresas parecidas com ele, menores, para ele ampliar o mercado. E hoje ele está muito bem estruturado, muito bem alavancado. E de vez em quando a gente tromba com ele ainda para fazer algumas coisinhas ali, para poder auxiliar ele nesse sentido. Isso aí. Então, que bacana. Bem legal. Então, ao longo desses 20 e poucos anos, né? 30 anos praticamente que eu estou no mercado, aí a gente já passou por várias situações. Nem todas foram flores, né? A gente sabe, né? Mas a gente tem uns cases bem legais, sim. E o bacana é que à medida que o tempo vai passando, a gente vai, precisamos aprender mais, a gente precisa evoluir. Né? E uma coisa legal desse universo é que, né, conforme você está se movimentando dentro do mercado, muitas vezes a solução de um case, ele acaba se encaixando num outro case ou pode ajudar você. Então, você já viveu algumas situações do mercado, né, que a gente sempre brinca, né? A gente já tem uma casca meio grossa nessa questão do mercado, para não assustar muito com algumas coisas. Porque muitas vezes o empresário nos chama e fala assim, eu não sei mais para onde eu vou. Né? E aí, isso é muito comum. Vamos entender, vamos tirar aquela fotografia, né? Fazer um diagnóstico, entender o modelo para depois poder evoluir e partir para cima. E tem uma coisa bem legal, né? Quando a gente fala de nós 3 da Hub 4, que além da gente estar no mercado fazendo o trabalho de consultoria, né? Que nós estamos dizendo aqui, a gente está dentro de sala de aula também, né? Então a gente dá aula em MBAs. Então, quando a gente vai para dentro da sala de aula, é uma oportunidade da gente trocar experiência, né? Sim. Então, assim, normalmente as aulas, elas acontecem no sábado, a gente começa a dar aula lá, tipo, às 8 da manhã, vai até às 18. Então, você está com um grupo muito legal dentro da sala de aula, e aí você começa a trocar experiências, e você, que legal, eu estou dentro da sala de aula, eu não vim aqui só para ensinar. Eu deixo muito claro isso quando eu entro na sala de aula. Pessoal, não vim aqui para ensinar. E faixa etárias diferentes também, né? Então você conhece, assim. Porque aí você falou uma coisa legal, né, Érica? Que a gente fala assim, faixa etária, mas esse pessoal mais jovem, não sei. Sensacional. A gente precisa trazer pessoas mais maduras, feito eu, né? Eu tenho que passar, né, por algumas situações assim que o pessoal fica pegando no meu pé, com essa garotada que está vindo, que tem uma pegada diferente, uma visão diferente. E eu tenho percebido assim que tem cada vez mais jovens no cargo de gestão, né, hoje, né? Então, eu posso dizer que nós estamos vivendo uma experiência agora. Tem um jovem empresário visionário, assim, a forma com que ele toca o negócio dele é completamente diferente, porque você ouve muito assim, né? Os jovens estão, hoje em dia eles estão mais tranquilos com relação aos posicionamentos, principalmente da questão dentro da empresa, né? Mas a gente vê muito jovem, de fato, assumindo os negócios para dentro da família, né? E levando isso e fazendo acontecer, isso é bem legal mesmo.
Legal, pessoal. Muito obrigada, viu, pela entrevista Obrigado, aí de vocês. E para você que é empresário, quer se tornar também, quem sabe, aí futuramente um case de sucesso, como que o pessoal pode conhecer um pouco mais sobre a Hub 4? Vocês têm redes nós sociais? Nós temos as nossas redes sociais, a Hub @hub4empresarial.com.br, tá? Nós estamos ali no Instagram, temos o LinkedIn também. E lá tem todos os nossos contatos. E para quem quiser especificamente falar com a gente, né, o pessoal da ADAB tem lá todos os nossos contatos, o Walter Rezende, o Leandro Soriani, o Michael, então a gente fica à disposição de todos. Parabéns, Obrigado. Viu, pessoal, pela Erika. parceria aí de vocês, vai ser um sucesso. Obrigado, Maravilha. E esse foi mais um informativo da ADAB. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos na semana que vem. Até lá!